eu sou a Simone Tomazini. E eu sou a Pamela Maria. E juntas vamos apresentar mais um episódio do podcast No Pé Delas. Um podcast direcionado a curiosidades, conhecimentos e atualidades no mundo do futebol. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal, a dar o like, porque quando você faz isso, você envia uma mensagem para o YouTube dizendo que o nosso conteúdo é relevante e ele chega a mais e mais pessoas, além de, claro, contribuir para o crescimento do nosso canal. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Edivaldo Ferreira. O Edivaldo Ferreira é apresentador de notícias da Rádio Ingamar de Marialva e ele também é repórter da Jovem Pan News. Muito bem-vindo, Edivaldo. Obrigado, Simone. Obrigado, Pamela. Equipe aí de gravação, Pedro tá aí com a gente, né? É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo gostoso no podcast No Pé Delas, que já é sucesso. Muito obrigada, Edivaldo. Você é sempre muito bem-vindo. A casa é sua. Você já é da família há anos. Então, por gentileza, sempre que estiver por aqui, passa pelo menos tomar um cafezinho e bater um papo no Pé Delas. Eu agradeço. Estarei passando sempre. Para iniciarmos, Edivaldo, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória na área da comunicação esportiva, na área da comunicação em geral, porque você não faz apenas o esporte, né? Você tem uma programação de entrevistas também, né? Outras coisas. Então passa pra gente um pouquinho da sua trajetória, que já fazem anos que você está aí acompanhando o futebol regional da nossa cidade também. É verdade. Eu sou nascido em Maringá, né? Há 61 anos, só isso. 61 com corpinho de 30. Nasci em Maringá e desde quando estudava, né, estudei no Vital Brasil, estudei no Gastão Vidigal, algumas escolas, eu tinha vontade de comunicar, de falar, gostava de fazer leituras em sala de aula e fui colocando na cabeça que queria trabalhar com comunicação e acabou dando certo. Iniciei na Rádio Jornal, extinta Rádio Jornal AM, e fui passando por várias emissoras e hoje estou aí na Jovem Pan News, falando de futebol um pouquinho, né, fazendo reportagem, e estou na Ingamar faz 11 anos já, apresentando programa popular, musical e também de notícias, muita informação. Então já são vários anos aí de rádio, de comunicação no rádio de uma forma geral. Muito bem, hoje o nosso assunto é janela de transferência. Nós vamos fazer alguns esclarecimentos, algumas observações, alguns comentários e falar um pouquinho a respeito desse assunto, que ele é tão burocrático na realidade, né? É um assunto que dá conversa mesmo. Então, Edivaldo, fala um pouquinho para nós a respeito do que é a janela de transferência. Para que ela serve? Olha, na verdade, a janela de transferência ela não existia até o ano de 2022, né? Ela é algo recente que foi criado pelas confederações, pela FIFA, por quem comanda o futebol, né, no mundo todo, para que possa encaixar o tempo certo para transferir atletas de um clube para o outro, ou de um país para o outro, né? De uns tempos para cá a gente tem tido aí muitos atletas do futebol profissional deixando seus países para jogar em outros países, e com isso, para fechar as documentações, para encaixar, não é? Para ter um prazo exato, foi criado a janela de transferência. Aliás, é um dos assuntos muito comentados, né, nos últimos tempos, né? A janela de transferência libera o jogador, agora pode se contratar, agora não pode mais. A princípio, não é? Para jogadores de outros países, ela acontece no início de janeiro até o final de março, para que os times possam se preparar e fazer as contratações. Agora, dentro do país existem outras datas também, não é, que de repente são abertas a contratações de atletas. Sim. E, Edivaldo, como uma mudança na janela de transferência pode impactar assim, os clubes, né? Por exemplo, anuncia algum tipo de mudança, se isso tem algum impacto nos clubes, no funcionamento ali da contratação, no empréstimo dos jogadores? Eu acredito que quando não dá certo, de repente, né? Quando o tempo não é hábil para se contratar, ou então quando o tempo não é hábil para fazer a documentação, para fechar a documentação. Às vezes a gente acompanha algumas situações de clubes que anunciam alguns jogadores e não conseguem fechar a documentação, né, dentro daquele tempo da janela de transferência. Isso pode impactar de forma negativa, porque daí fica a frustração, né? Tentamos trazer o jogador, o atleta, mas não conseguimos dentro da janela de transferência. Isso pode, às vezes, impactar de forma negativa, na minha maneira de ver, no meu ponto de ver. Ou até de forma positiva para o adversário, né? Tem esse detalhe também. Exato. Para quem não quer ver o time sendo reforçado. Exatamente.
Exatamente. Mas quando é para o clube, por exemplo, falta uma lacuna aí por exemplo, para a posição de lateral. E aí acontece, né, essa mudança na janela aí, né, tem esse impacto negativo para o clube. Porque ele fica, de repente, sem contar com aquele jogador, né? Às vezes o jogador não vem, ele quer vir ou ele quer ir e acaba não dando certo porque não encaixa dentro do prazo da janela aberta para se transferir ele, para se fazer a documentação. E com isso a negociação acaba não dando certo, né? Vai por água abaixo. Sim. Sim, igual o caso que nós tivemos, quase que não deu certo a contratação do Serginho no Santos, né? Que ele saiu aqui do Maringá Futebol Clube, foi para lá em cima da hora, foi chamado num dia, no outro dia já estava no avião indo. Como que foi essa transferência? Você que acompanha o Maringá, assim, como que foi essa transferência, essa correria do Serginho daqui para lá? Como que funcionou? Então, inclusive aconteceu algo interessante. O Serginho foi anunciado, ele teria ido lá para Santos e no dia 19 fecharia a janela de transferência. Então ele teria até o dia 19 para poder acertar a documentação. E aí nós dávamos como certo que o Serginho já estava no Santos. Mas a assessoria de imprensa do Maringá dizia para nós, não está concretizado ainda, porque ele está fazendo exames, né? Ele está assinando a documentação, para daí sim ele ser confirmado pelo time do Santos. Mas o Santos, antes disso, já foi lá e inscreveu o Serginho. Precisava inscrevê-lo, né, no BID e na camisa do Santos, para ele vestir a camisa do Santos. E o Santos correu e inscreveu e fez os exames após. Então, depois que tudo deu certo, a nível de exame, eles declararam, eles colocaram nas mídias deles, o Santos, né, que o Serginho estava certo lá. Então eles inscreveram. Eles inscreveram a tempo, exatamente. Tem um horário específico, né? O que demorou para confirmar foi, na verdade, os exames médicos, né? Que o atleta tem que chegar de um clube no outro, fazer exame médico e ser aprovado, né, pelos médicos do clube se ele pode ou não jogar futebol naquela equipe. Mas o Santos correu antes, fez a inscrição e aí demorou um pouquinho para ser anunciado por causa dos exames. No entanto, dentro do BID ele já estava certo. Ele já podia jogar. Eles foram naquela malícia, Sim. né? Que o futebol não é só futebol, ele também tem uma certa malíciazinha. Já correram na malícia. E para garantir que essa contratação fosse realmente feita, por mais que, por exemplo, os exames médicos não dessem certo, pelo menos teria a possibilidade de realmente ter esse jogador, porque ele já estaria inscrito pelo clube. Então eles correram, fizeram a inscrição para garantir e poder fazer os exames, tudo com calma para poder anunciar o jogador. Eu diria que é um misto de malícia até com organização. Sim, e com esperteza. Sim, com certeza. Né? Porque, poxa, eu estou trazendo ele. Não adianta nada eu trazer ele para cá, ele fazer exames e eu perder a data da inscrição, eu perder ele no BID. Então eu tenho que garantir ele primeiro, colocar o nome dele, ele já pode jogar. Agora sim a gente vai verificar. Se surgir algum problema, a gente descarta. Ou resolve, ou descarta a contratação. Fazer o quê, né? Tá certo. Mais ou menos por aí. E Edivaldo, pode contratar fora da janela de transferência? Então, existe essa situação também, né? De que de repente pode, dependendo da competição. Mas eu não sei exatamente falar para vocês de alguém que foi contratado fora da janela. Porque o objetivo dela é a contratação, né? É o acerto, é a vinda, é a ida do atleta e a assinatura da documentação. Então eu não sei especificar exatamente, mas me parece que pode. Gravando. E Edivaldo, vamos falar um pouquinho agora, sair um pouco desse tema, assim, que ele é bem centralizado. Vamos falar um pouquinho agora da nossa região, do Maringá. Maringá está entrando um novo campeonato agora, inicialmente falando, está aí com novas contratações, né? Porque teve alteração no seu quadro de jogadores e inicia agora segunda-feira, depois de amanhã já, o novo jogo contra o Santo André. Qual que é a sua perspectiva? Você que acompanha, você é repórter do Maringá Futebol Clube para a Jovem Pan News, né? Você que acompanha o time tão de perto, qual que é a sua perspectiva? O que você consegue ver nesse novo time, nessas novas estratégias que estão sendo boladas? Olha, a nível de mudança de jogadores é meio complicado, porque nós vivemos isso no ano passado, quando o Maringá perdeu vários jogadores, e aí ele teve que trazer jogadores para suprir a ausência daqueles que aqui estavam, e demorou um tempinho para entrosar, para se acertar.
lá, até que fez um bom campeonato brasileiro da Série D, mas não passou da segunda fase, quando foi derrotado em casa para o Camboriú nos pênaltis, né? Então houve uma certa dificuldade. Esse ano a situação está se repetindo, porque saíram 7 jogadores que estavam jogando nesse time que foi vice-campeão do estado, que perdeu a final para o Atlético Paranaense, e aí tem que repor esses jogadores. Chegaram 8 até agora, mas chegaram num tempo muito curto. O time fez 2 jogos treinos até aqui, fez com o Cianorte, acabou empatando, e fez com a equipe do Laranja Mecânica, da segunda divisão, e acabou vencendo. Nós não tivemos acesso aos treinamentos. É um direito do clube esconder o treinamento da imprensa, do torcedor, é uma estratégia. Na minha opinião, eu acho que não pesa tanto positivamente essa estratégia de esconder uma escalação para um time que vai começar uma competição com jogadores novos, o mesmo que está acontecendo lá no adversário. O Santo André, que também perdeu vários jogadores e vive também essa situação. Prova disso que o Santo André já colocou nas redes sociais o provável time que joga aqui contra o Maringá na segunda-feira. Eu tenho uma expectativa curiosa para ver que time vai começar jogando, né? A gente fica naquela expectativa, porque você acompanha o dia a dia. Nós cobrimos o Campeonato Paranaense, estivemos em todos os jogos ao vivo, e a gente sabia que aquele time que terminou o campeonato era muito aguerrido. Será que teremos um time aguerrido também com a chegada de novos atletas? A gente sabe que o Maringá mantém uma base, que já é importante manter uma base, e manteve uma base, mas aqueles titulares foram embora. Então eu espero que na segunda-feira o time mostre um bom potencial, que esses jogadores que chegaram realmente tenham capacidade para substituir aqueles que aqui estavam, se bem que o Jorge Castilho já falou, né? Falou, olha, nós vamos de 2 a 3 jogos para poder estar em condições boas. Mas é um campeonato longo, é um campeonato que tem 14 partidas nessa primeira fase, 7 de ida e 7 de volta, então existe como classificar. Mas nós precisamos ver o time jogar. Porque não adianta eu falar aqui, né? Não, a minha expectativa é super positiva se eu não vi sequer um treinamento. A gente gostaria de ter visto. Pena que a comissão técnica, né, os diretores do Maringá estipularam essa situação, colocaram essa situação de não mostrar nenhum treinamento para a imprensa, que transmite para o torcedor como é que está a equipe. A gente ficou sem ser o elo do torcedor aqui por esses dias. A gente acaba se perdendo na realidade, né? Exato. Sem poder se preparar para poder trazer alguma coisa. Acaba sendo complicado. É um direito do time, nós compreendemos, todos nós compreendemos, mas aí, o certo agora, o que nos resta é confiar. É confiar na capacidade. Eles fizeram um ótimo trabalho no começo do ano. O Thiago está fazendo um excelente trabalho como diretor de futebol. O Jorge, como sempre, um ótimo técnico com sua capacidade. Eles têm a característica de trazer jogadores, só que tem fome de jogo, né? Tanto que um dos lemas dele é intensidade. Então é acreditar. Claro. É acreditar neles e esperar o melhor para que possa vir para a Série D, né? Para subir da Série D. Para ser. Eu sou meio que São Tomé, sabe? Eu gosto de ver para crer. Então, eu penso assim, que se a gente tivesse assistido pelo menos um jogo treino com esses novos jogadores que aí estão, você teria uma noção mais exata do que o time poderá entregar, né, na competição. Vai ser uma surpresa para todos nós. Para todos nós. A não ser eles que estão lá trabalhando no dia a dia, né? Eles sabem do potencial desse time já. É uma angústia também da torcida ver como vai sair esse time, né? Porque eu acompanho bastante as redes sociais e eu vejo que da mesma maneira que tem muita gente que apoia, mas tem muita gente que critica, tem muita gente ali que está nessa expectativa, né? Que quer ver esse Maringá que a gente acompanhou aí no Campeonato Paranaense, ver pelo menos algo disso na Série D, né? Então, realmente, né, Pamela, algo que a gente espera confiar, como a Pamela disse aqui, nesse time para que consiga o acesso. Agora o que nos resta é a surpresa das novas contratações. Foram passados os nomes, características, da onde vieram esses jogadores. Nós já buscamos todas as informações possíveis externamente para conhecer as características de cada um desses jogadores e procurar entender onde que vai se encaixar, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas é aguardar realmente, aguardar
a capacidade do pessoal do Maringá Futebol Clube, que vem realmente fazendo uma campanha excelente desde o início do ano. É aguardar aí, confiar Thiago, confiar Jorge Castilho, confiar João Vitor também aí na sua gerência, na sua coordenação geral toda. O pessoal todo faz um ótimo trabalho. Então é confiar neles e esperar para que o Maringá alcance os objetivos que ele está esperando agora, né? Edivaldo, gostaria agora de agradecer a sua presença. Nós sabemos o quanto é corrido o seu dia a dia. Você não trabalha em uma rádio, você trabalha em duas rádios. Então esse tempo é precioso. Muito obrigada por ter vindo até aqui, bater esse papo gostoso com a gente, trazer uns esclarecimentos ao pessoal que nos acompanha. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui hoje conhecendo as instalações aqui do Maringá, junto com vocês no podcast No Pé Delas. E a gente volta qualquer dia, viu? Sucesso para vocês sempre. Obrigada. Você é sempre muito bem-vindo e com certeza retornará. Muito obrigado. Com certeza. Vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores, começando com a Noma Motors Toyota. Inclusive ontem nós fomos ao lançamento do Corolla Cross, tecnologia híbrida Flex. O carro é sensacional, vocês podem encontrar na Noma Toyota com o Agostinho, né? Sim, o Ronaldo lá, diretor de marketing, tem toda uma equipe de vendas especializadas lá, com todas as informações para trazer para você o melhor conforto, porque realmente nós estivemos lá e nós podemos falar, é um sonho aquele carro. É um super carro. É um carro extraordinário, você não vai se arrepender. Vá até a Noma Toyota Motors, conversa com um dos vendedores lá e veja todos os benefícios que esse carro novo traz para cá. Tá bom? Eu gostaria também de agradecer a Singular Marcas e Patentes com o Franklin Santana. Se você tem um negócio, se você tem alguma criação sua, faz o registro da marca. Ele cuidou pessoalmente do registro da nossa marca, trazendo para nós a segurança da exclusividade de que hoje, no Pé Delas, é só nós que trabalhamos, graças a Deus. Então, Frank, muito obrigada por esse trabalho todo que você teve no registro da nossa marca, tá garantindo essa segurança para nós, para o nosso trabalho, para continuarmos aqui sempre com o pessoal que nos acompanha. A Pajola também, a Pajola está aí cuidando de toda a nossa publicidade na cidade de Maringá, no aeroporto, nos ônibus da cidade. Se você também tem interesse em estar fazendo a sua propaganda pela cidade, uma forma extraordinária são os Bus Door, os Black Boards. Eles estão rodando por toda a cidade com anúncios cada vez melhores. E também a Klockner Leilões, a maior casa de leilões de Maringá, está aí nos acompanhando e auxiliando para estar trazendo cada vez mais informações saudáveis do futebol para você e para sua casa, porque aqui não é só para mulheres. O nosso intuito é atingir e trazer conhecimento às mulheres, mas também abrange toda a família. São informações que a mãe, o filho e o marido, a avó, o tio, o vô, todos podem estar assistindo e acompanhando para estar trazendo mais conhecimento. Então, muito obrigada a todos e até a próxima vez. Até a próxima.